Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre combustão em motores do ciclo diesel. Vamos começar com uma breve revisão do ciclo diesel para a gente identificar onde que esse processo de combustão está ocorrendo. Se a gente resgatar o diagrama PV, levando em consideração o ciclo padrão ar, nós temos aqui o processo de compressão e nós temos aqui o fornecimento de calor proveniente de uma fonte externa, a expansão e a rejeição de calor. Então é nesse momento aqui que o calor está sendo fornecido e para o caso real a gente sabe que esse calor é proveniente da combustão. Então vindo aqui um pouquinho para um diagrama real, nós vamos ter aqui o processo de compressão, mas antes que o pistão chegue ao ponto morto superior, já é dada o início da injeção. É importante relembrar que a admissão no ciclo diesel é a admissão de apenas ar, não é uma mistura, então apenas ar atmosférico é admitido e comprimido nesse processo aqui. Então, evidentemente, para termos a combustão é necessário que haja a mistura com combustível, e essa mistura vai se iniciar a partir do início da injeção do combustível na câmara de combustão. Ela vai ocorrer ligeiramente antes do PMS. Alguns instantes depois, o processo de combustão vai se iniciar e ele vai se propagar. Enquanto ele está se propagando, o combustível continua sendo injetado, até como mostrado aqui, nesse momento o pistão já está descendo, já está voltando, e é aqui que ele atinge a sua pressão máxima, e esse ponto aqui, então, como já dissemos anteriormente, ele deve ser depois do ponto morto superior, para que não haja aquela resistência, aquele movimento de freio ou de contrapressão. E aqui sim, depois nós temos o processo de expansão. Vale ressaltar que essa injeção aqui ela permanece durante algum tempo, mas é um tempo muito curto, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito. Então, avaliando a variação de pressão durante a combustão, aqui nós temos a pressão no cilindro, a curva que representa a variação dessa pressão em função do ângulo do virabrequim, do ângulo de giro. Então nós temos anterior aqui a gente não tem os valores, mas em ângulos anteriores a menores que zero, vamos dizer assim, adotando o zero como aquela posição em que o pistão está no PMS, antes que ele chegue ao PMS, nós temos aqui um primeiro fator que é o início da pressão de injeção. Então a injeção ela vai ocorrer a partir do momento que a pressão no cilindro atingiu determinado valor. Instantes depois, e todos esses instantes, esses retardos, é em função da própria inércia do sistema. A partir do momento que o sistema identifica um estado e que ele toma uma decisão, ele toma uma ação, existe um pequeno delay, aí, um espaçozinho de tempo, um lapso de tempo curto, mas ele existe. As coisas não ocorrem perfeitamente de forma simultânea. Então dá-se o início à injeção, passa um tempo até o início da combustão, que é, como nós já vimos anteriormente no processo da combustão, ela tem os processos, né? Ela tem aquele início, aquela indução e depois a propagação propriamente. Então existe aqui o que a gente vai chamar de retardo de ignição ou atraso de ignição. O combustível continua sendo injetado até depois do PMS, que o pistão já está indo ao PMI. A injeção se finaliza aqui, instantes depois o fim da combustão. Nesse processo a pressão já está caindo, exatamente porque o cilindro está expandindo, o gás está expandindo, o pistão está descendo. Então naturalmente existe uma certa compensação ali, mas essa transferência de energia já faz com que a pressão dos gases caia, e aí começa o processo de exaustão, admissão, compressão e combustão novamente. Aqui, a semelhança do que foi mostrado para o ciclo Otto, nós temos o que seria a evolução de pressão
sem a injeção. Lá nós tínhamos sem a ignição, aqui também é sem a ignição, mas lembrando que no ciclo diesel a gente não tem ignição por centelha, mas o processo de combustão ou a fonte de ignição é a própria temperatura da mistura ar-combustível. Em função da compressão, o ar se aquece bastante. Quando o combustível entra em contato com o ar, ele supera a temperatura de alta ignição e aí sim começa a combustão sem o centelhamento elétrico. Aqui nós temos uma figura bastante interessante que mostra, agora sim, com alguns valores aqui para nós termos referência, e daqui a gente vai perceber que são fenômenos que ocorrem muito rapidamente, apesar da gente perceber linhas aqui, alguns espaços, dá uma impressão que isso é muito demorado, mas a gente depois vai fazer uma continha bem simples para percebermos que isso é tudo muito rápido. Então, o que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos no eixo das abscissas o ângulo do virabrequim, a taxa de liberação de calor em joule por grau, grau do ângulo do virabrequim, e aqui a pressão na câmara em megapascal. Vejam que, só para chamar a atenção, a ordem de grandeza aqui da pressão, por volta de 55 a 60 bar, ou 5,5, 6 megapascal. Então são pressões bastante elevadas, superiores às pressões encontradas no motor do ciclo Otto. Aqui nós temos uma legenda. Então a linha cheia é a taxa de liberação de calor, essa linha aqui, que vai variar. Depois vamos identificar as linhas, depois a gente estuda as curvas propriamente. A pressão na câmara é a linha tracejada. A abertura do injetor, ou seja, é o tempo em que o combustível estará sendo injetado na câmara de combustão. Essa linha, dois traços ponto aqui, tá? Dois traços ponto. Nós temos duas zonas aqui, um sombreamento mais claro, que é a combustão pré-misturada, e depois nós temos a combustão controlada pela mistura de ar combustível. Essas duas zonas aqui são consideradas, esse gráfico foi desenhado considerando uma câmara de combustão que tem uma pré-câmara de mistura. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, falar sobre a importância dela, mas aqui é de fato uma pré-câmara, ocorre uma combustão fora do cilindro propriamente, depois essa energia que vai fazer a propagação de chama no cilindro, no corpo principal do cilindro, gerando energia.